bem. Pessoal, bom dia, bom dia. Bateu o sinal, hein? 9 horas da manhã. Hoje é que dia? Dia 4, né? 4 de setembro de 2020. Significa que estamos aí nos aproximando da nossa tão falada independência do Brasil. Acreditem, pessoal, existem pessoas que não sabem o significado da palavra independência, que não sabem nem o que acontece no dia 7 de setembro. Por isso que essa construção histórica, a gente compreender o nosso passado, as construções e as conquistas adquiridas, é importantíssimo para a gente compreender como estamos hoje e como seguiremos, né? O que nós queremos como nação. Quando a gente fala planejar, querer encontrar a construção de uma cidade, a construção de um estado, a construção de um país, ela se limita a como? A construção durante um governo de 4 anos de um presidente, durante 4 anos de um prefeito ou de um governador, às vezes sendo reeleito, ficando 8 anos no governo. Aí eu pergunto a vocês, esse tempo é necessário? Esse tempo é bacana para um governante realizar os seus projetos? O que vocês, pessoal, entendem sobre essa forma, essa duração de governo? Vocês acham necessário? Lembrando que nosso discurso hoje é baseado nos vídeos que foram enviados para vocês. O que é populismo, estadista e a questão da história do Brasil, a construção estadista, se já Ô, tivemos. Thiago, eu e Thalita não vão apresentar, não? Vai, vou abrir para vocês agora. Tô deixando a deixa para vocês. E aí, pessoal? O tempo de governo, vocês acreditam que seja necessário 4 anos dar para um presidente governar o Brasil perfeitamente? 4 anos para vocês é bacana? É um tempo necessário ou não? Anthony, quero ouvir o senhor, Anthony. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Anthony, nós estamos falando aqui sobre o tempo de um governante, seja prefeito. Se a gente não quiser imaginar um presidente, vamos imaginar o nosso prefeito aqui. Linhares, por exemplo, nós temos nosso prefeito, mas, na sua opinião, Anthony, 4 anos é um tempo necessário para esse prefeito colocar os seus planos, as suas obras em tempo de realização? Você acha necessário esses 4 anos? Acho que sim, Thiago. Dependendo da forma como ele vai governar, né? Ou administrar as coisas. Ótimo. O que mais, pessoal? O que vocês acham? Vocês concordam com o Anthony? Isabela, você concorda com a palavra do Anthony? Você acha que 4 anos está bom para um governante? Seja prefeito, seja governador? Concordo, Thiago, concordo. Tá até muito, né? Mas agora eu vou colocar vocês aí em uma questão. Por exemplo, eu quero investir numa obra que vai durar uns 10 anos. Por exemplo, um aeroporto com uma infraestrutura boa, com uma drenagem. Eu quero fazer também metrô. Linhares ficaria bacana se tivesse metrô. Ligando aí o litoral, a parte montanhosa, fazendo também uma ligação talvez com Aracruz, a região norte. Metrô, um projeto grandioso. Vocês entendem? Vamos colocar, por exemplo, que a Maria Eduarda seja prefeita de Linhares. Em 4 anos, a Maria teria capacidade de executar essa obra? Vocês acreditam? Essa obra gigantesca, que vai envolver? Difícil. Então, a Maria sabe que ela iniciando essa obra, ela não pode ter tempo de inaugurar. E o que acontece? Ela começa uma obra, o que acontece na época de eleição? Vão dizer que a Maria não concluiu, que a Maria é irresponsável, que ela está desviando dinheiro e aquelas vários outros xingamentos. Então, como é que funciona? A Maria como governanta. Ela governa baseado na sua popularidade, querendo ser bem vista, ou ela quer governar pensando no desenvolvimento da cidade? São 2 opções. Então, nós vamos ter uma Maria populista ou vamos ter uma Maria estadista? Tem diferença? Claro que tem. Na aula passada, nós falamos um pouco das vantagens em ser populista, né? Parece que só tem vantagens. Ah, ele é querido, ele é carismático. Mas calma lá, não é porque o presidente, o prefeito, o governador está sorrindo, significa que ele é simpático. Não é porque ele tira foto com criança comendo pastel
que ele necessariamente ele é popular. Então nós temos que entender essa construção desse governante sendo populista, ou estadista, ou ditador, ou democrata, ou um bom administrador, de várias vertentes aqui. 4 anos é um tempo bom? É. Mas ele tem que pensar que ele não está governando só para ele. Quando o prefeito inaugura uma obra, quando os vereadores vão lá inaugurar aquela obra, não foram eles que criaram aquela obra. Eles não são dono daquela obra. Quem financiou aquele dinheiro não veio do bolso deles. Inclusive, eles ganham um bom salário para representar a sociedade em si. Então, se a gente quer desenvolver o metrô, pode ser votado, fazer um orçamento participativo. Então, a questão é, muitos desses prefeitos, governadores e talvez presidentes pensam na sua reeleição ou pensam no desenvolvimento geral da cidade, do estado ou do país. E é isso que a gente tem que sempre questionar. Por isso que esses capítulo 9 e o capítulo 10, eles falam muito sobre populismo na América Latina e populismo no Brasil. Tá ok? Eu tenho amigos que eles abominam governos populistas. E nós tivemos muitos governos populistas. Ok? Eu falo isso, governos no século XXI, governos no século XX. Então, significa que eles se mantiveram no poder de que forma? Usando as suas inaugurações, os seus projetos para mostrar que eu realizei, eu criei. Compreende? Talvez aí seja o grande erro. Quando você começa a ver que eu inaugurei, eu criei, abri estradas, eu asfaltei. Então você começa a perceber que houve um desespero para criar. Houve uma corrida. Tanto que nós percebemos que a nossa ponte Getúlio Vargas, que hoje é as ruínas da ponte, que eu não consigo observar aquela ponte, só vejo ali aqueles destroços que nem para isso tiraram, que ficou uma coisa horrorosa, que vem me dizer que aquilo lá é histórico, tenha dó. Então, nós não temos uma obra nem de 100 anos, nem 100 anos de idade, que caiu, matou pessoas e a gente diz que aquilo é história. Então, a gente observa. Por que que caiu? As fotos estão lá mostrando a inauguração, que o presidente veio tirar foto. Será que nós não tivemos uma pressa para inaugurar? Será que nós não tivemos uma pressa para inaugurar o próximo aniversário da cidade? Então a gente tem que sempre se questionar. Porque se realmente tivesse sido para perpetuar, para durar, talvez não tinha caído ainda aquela ponte. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Estou usando a ponte como exemplo. Tá ok? Vocês estão conseguindo compreender que a diferença de um e do outro? Ou ainda tem dúvida? Maria, tem dúvida sobre populismo e o estadista em si? Não. Não, ótimo. Então eu vou abrir a apresentação para falar agora um pouco sobre essa violência. E a violência, claro que a Luna e a Cálita, elas devem falar nesse sentido. Nós não estamos falando apenas da violência física. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre violência. Vou abrir a apresentação para as duas aí. Ô, Thiago, deixa eu te mandar. Não consegui compartilhar aqui, não. Eu achei que vocês já deveriam ter me enviado esse trabalhinho. Não, Já, né? Mas eu já te enviei, já. Olha aí. vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Luna. Cálita. Ô, Thiago, rapidão, deixa eu te perguntar uma coisa. Cálita, cadê? Me manda mensagem aqui. Eu não tô achando seu número, não. Thiago, Diga, Maria. na aula passada, eu e a Isabela, a gente não acabou. E não Sim. precisa acabar. Eu só quero saber se você vai dar nosso ponto. Vou fechar junto com a apresentação. Ficou boa a apresentação. Tá. Então, fechei a nota de vocês, ok? Cálita. Cálita, você falou que você me enviou. Você mandou o quê? Pro e-mail? Ah, a Luna me mandou Eu que aqui, enviei, acabei de ok. enviar. Ótimo. Agora eu recebi. Estou abrindo aqui a apresentação de vocês e vou compartilhar a tela. Isso é redundância, tá, pessoal? Eu estou fazendo. Isso é redundância, é muito feio. Eu vou me corrigir. Pronto, vamos lá. A apresentação, Grupo Cálita e Luna. A gente ficou com o tema violência. Pode passar, Thiago. Ok, deixa eu me organizar aqui que eu estou confuso. Pronto, vai lá. O que é a violência? Podemos definir como qualquer relação de força
de um indivíduo que impõe ao outro. Ai, meu Deus. Perdão, calma lá. Pronto. O uso intencional de força ou poder ou intimação moral. Intimidação moral. Intimidação, isso. É isso, né? Intimação, não. O que é isso? Tá vindo um fiscal, um juiz intimando? Olha lá, intimidação moral. Intimidação moral, o uso intencional da força ou poder. Essa força ou poder, pessoal, a gente entende, claro. Perdão aqui interromper vocês, tá, meninas? Mas é rapidinho. Uhum. Não, vou deixar vocês apresentar primeiro, senão eu vou atrapalhar. Depois eu falo. Vai. Os tipos de violência. Tem a física, psicológica e moral, sexual, social, doméstica e econômica. A violência física é a utilização da força física sobre alguém, tapas, socos e chutes. A psicológica e moral, atos ofensivos como forma de agressão, humilhação, exposição, xingamentos ou a opressão. Sexual, atos de violência, trato sexual, assédios, abusos e violências, estupros. Social, força de um grupo social sobre outro, discriminação, preconceito, desrespeito às diferenças. Doméstica, predominam os casos de violência contra a mulher e os casos de violência contra crianças. E econômica, meios de subsistência são retirados, furtos e roubos. Ok. Vamos lá. Só fazer um comentário aqui bem rápido. Vocês comentaram sobre os tipos a diferença aqui de violência em si. Então, nós temos a violência social. E essa violência social que a gente tem que fazer um recorte aqui, porque é ela que diz respeito ao coletivo, à sociedade, que a gente vive em sociedade. A não ser que se você viveu em grotão, lá no meio da mata, mas aí já é outros 500. Mas se você está na sociedade, vivendo em rua, no CEP, onde passa ônibus, significa você não está sozinho no mundo. Significa, opa, eu tenho que respeitar meu vizinho, subir música. Oi, Metal. Eu sem querer ele, tá? Só pra avisar que foi eu sem querer. Tudo bem, eu vi que você estava marcando o negócio, mas tudo bem. Vamos lá. A força de um grupo social sobre outro. Discriminação, preconceito, desrespeito às diferenças. Então, significa, se eu estou em sociedade, opa, eu vou juntar ali com o fortão. Opa, agora sim. Agora eu vou ali e vou ofender negros, gays, indígenas. Então, calma lá. Quem disse que nessa sociedade, que numa sociedade a gente entende que é um plural de pessoas, quem disse que um grupo é melhor? Ela sobressai sobre o outro. Por isso que existe uma Constituição, as regras, a lei. Então, se está descumprindo as leis, as regras estabelecidas, significa, opa, então essa violência social, hoje, ela deve ser punida, como nem sempre foi assim, mas a gente entende a necessidade de inserir na nossa Constituição regras específicas, como racismo. Então, a pessoa praticou racismo, ela tem que ser penalizada. Homofobia tem que ser penalizada, ok? Senão vira terra de ninguém. Eu roubo, eu mato, eu estupro e não vou ser penalizado? Não. Ok? Vamos lá. Dados. Os dados apontam... Desculpa. Pera aí, professor, rapidinho. Sim. Tá, vamos lá. Dados. Os dados apontam que o país teve 3.950 assassinatos em abril de 2020. Houve 294 mortes a mais na comparação com o mesmo mês de 2019. Uma alta de 8% já de janeiro a abril foram de 15.868 crimes violentos, um crescimento de 9%. O Espírito Santo terminaria 2020 com 1.066 assassinatos,
ultrapassando os 978 do ano passado. Ok. O tio vai fazer um comentário aqui bem rápido. Isso aqui é uma Ok. dica para todos os grupos, claro. Nós estamos finalizando o fundamental ano que vem, acredito que a maioria vai estar no ensino médio. E seja no IF, seja no estadual, seja em uma particular, seja aonde for. Quando a gente usa muito dados, quando a gente usa um slide, ou seja, vai apresentar na sala de vídeo, um recurso digital, ou até na aula remota, o que acontece? Muito dos slides é para dar uma base para quem estiver assistindo olhar a informação. Então, quem apresenta, igual o tio falou no início da aula, redundância é um pouco feio. Eu vou fazer, eu estou fazendo. Então, a gente lê o slide, a gente já está lendo. Acredito que o Antônio, o Meto, a Luísa, a Ana, leram o slide. Então, a ideia não é ler o slide para a apresentação, é explicar o slide. Fica mais dinâmico e rápido. Entendeu? Ao invés de levar... Professor, nós tivemos um aumento esse ano da violência no Brasil e também no Espírito Santo. Os dados estão mostrando aí, ó, que o aumento aumentou, tanto no Espírito Santo como no Brasil. Ok? Então, a ideia é ler o slide antes, para pelo menos na hora apresentar. Mas o tio só está pontuando aqui para a gente aprender, tá? A ideia é a gente aprender com as apresentações. Isso é no geral, tá, pessoal? Não é específico da Carita e da Luna, não. É no geral, só para a gente otimizar as nossas apresentações. Vamos lá. Professora, lenda. Sobre a Sim. violência contra a mulher. Central de Atendimento do Governo Federal registra de quase 10% no número de ligações e de 18% nas denúncias de violência contra a mulher, nas 2 primeiras semanas do confinamento. O Conselho Nacional de Justiça determinou aos tribunais de todo o país que divulguem em seus canais de comunicação os telefones e e-mails de contato e serviços públicos para denúncia de casos de violência doméstica, por telefone, WhatsApp e e-mail, ou mesmo presencialmente. É possível denunciar agressões de proteção do Estado. A gente observa muito isso, né? É o porquê que no confinamento em si aumentou a agressão. O conviver junto já se torna algo, para alguns, difícil. As pessoas não conseguem... Há um certo individualismo, então quando começa a conviver junto, seja em casa, ali, a família, acaba indo para uma agressão. A gente observa que com esse confinamento acabou aumentando, né, a agressão. Então, das formas de violência que vocês apresentaram ali em cima, a gente observa que essa violência física ela está sendo usada aqui, ó, nessa denúncia de violência contra a mulher, nesse slide que vocês apresentaram. Então, infelizmente, em uma discussão, por mais que a gente tenha aquela briga verbal, que acaba, essa violência, além de ser contra a mulher, um filho acaba presenciando. Então, muitos dos filhos ou filhas que presenciam a agressão contra a mulher ou a mulher contra o homem, às vezes é vice-versa, existe agressão verbal, agressão física, que a gente percebe que ela vai respingar, né? Respinga nos parentes, respinga no filho. Às vezes o filho precisa de um psicólogo. Às vezes, quando não tem esse recurso de um psicólogo, acaba sofrendo algumas sequelas, alguns medos, algo ruim. Então, o que acontece aqui? No confinamento em si, a gente observa que essa convivência, às vezes até forçada pelo confinamento, acaba gerando um desgaste. E do desgaste em si, parte para a violência. Então, a violência nunca é o caminho. Acredito que as duas pessoas estão enjoadas, elas poderiam ler, assistir uma série, assistir um filme. As pessoas precisam se reinventar. Mas nunca que a violência é um caminho. Nunca. Partiu para a violência, eu já estou saindo do meu indivíduo para agredir uma outra pessoa. Principalmente quando eu tenho animais, filhos dentro dessa casa. Então significa que eu sou responsável não só por mim, mas pelo aquilo que eu estou gerando. Então a violência é ruim. E durante muito tempo, que a gente já presenciou aqui na história, a gente percebia que era normal. Era uma tradição e a mulher tinha que se calar. Durante muito tempo a gente percebeu que era dessa forma. Então, no século passado, principalmente no século XX, no início do século XX, nós percebemos a importância do quê? Das manifestações, das lutas por direito, da participação política, para justamente fazer o quê? Denunciar. Muitas das mulheres ainda são mortas por violências físicas. E o que acontece?
cara é julgado e liberado logo depois. Então, claro, violência física não é mais aceito de forma alguma. Tortura, seja ela o que for, também não é praticado. Tá ok? Então, essa violência... Vocês vão falar, espero que vocês vão falar daqui a pouco o papel do Estado nessa violência. Que o Estado tem um papel. Não pode se omitir jamais. Senão aí quem vai estar praticando a violência é o Estado. Vamos lá. A violência. É preciso ter em mente que a violência possui algumas características, como um fato humano e social, é histórica, abrange todas as classes e segmentos sociais e está dentro de cada um de nós. Cada um de nós. Ok. Comenta, Khalid e Luna, sobre esse slide. Vocês acreditam nisso que vocês leram? Eu acho que porque quem sofre nunca esquece. E Vocês colocaram aqui que a violência é um fato histórico, é um fato humano e social. Se a violência é um fato humano e social e ela é histórica, a gente pode dizer também que a paz é um fato humano e social? A paz, a amizade, o amor é uma relação humana, social e histórica, assim como a violência? É. Então nós temos... Eu sempre digo que a dúvida, a escolha é um luxo. A gente poder escolher. Então, se você está escolhendo, se certas famílias, certos grupos aceitam a violência como algo normal, normalizar isso, talvez aí já seja um grande erro. Lógico que é uma construção histórica. Mas também não é a única alternativa. E achar que é normal... Então, se a gente consegue entender que a amizade, a relação de paz, de carinho, ela é também abrangente, então calma lá. A violência não cabe mais aqui. Ah, mas o racismo também é uma construção... Também não cabe mais aqui. Ok? Então a gente tem que... Assim como muda, a sociedade se adapta, melhora, nós também temos que corrigir essa questão. Ok, tá certo. Está dentro de cada um de nós. E o que está dentro de cada um de nós também não é só violência. Pelo amor de Deus. Lógico que a gente tem que... Não pode ser hipócrita de dizer que não é, mas por isso que a gente tem que manter uma educação. A educação ela está aqui para ser sentida. Entender que essa violência ela é penalizada, ela tem que ser penalizada. Por isso que a lei dela tem que ser ainda mais séria nessa questão. Essa própria imagem ela já choca. A gente olha para essa imagem e já choca. Tem gente que já normalizou. Assim como matar, dar tiro, normalizou. Então, é aí que, opa, então a gente tem que voltar para aquela espiritualidade, para aquela questão, opa, será que é isso mesmo? Será que está certo? Vamos lá. E aí, agora eu gostei, esse slide eu gostei. Relação entre o Estado e a violência. Para prevenir violência no Brasil, o estudo recomenda investigar e reduzir acesso a armas. É necessário ampliar as oportunidades para pessoas jovens por meio de investimentos em educação e empregabilidade equitativos e capazes de desafiar estereotipos de identidade e raça. A ampliação de políticas sociais e econômicas que são comprovadamente efetivas, que fortaleçam a proteção de jovens em situação de risco, em programas que incentivam a participação juvenil no empreendedorismo. Ok. Vocês querem comentar um pouco mais sobre isso? Não. É o papel do Estado. Eu vou abrir aqui para o nono ano. Nono ano, vocês podem contribuir agora. Ó. Tá falando sobre a relação do Estado e a violência. E tem um assunto aqui bem polêmico que eu acho que o Beto vai participar. Para prevenir violência no Brasil, estudo recomenda investir em jovens e reduzir acesso a armas. Vocês concordam com essa aqui, com essa questão? Sim. Todos aqui concordam?
Sim. Quem mais? Anthony, Ana Beatriz, Ana Liz. Eu também concordo, professor. Ok. Eu tô no caminho. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, uma questão que é muito polêmica atualmente. E eu acho que vocês entendem essa polêmica. É a questão do armamento. Mas nos Estados Unidos as pessoas podem andar armadas, mas usa esse discurso. Acredito que vocês já devam ter escutado esse discurso aí, né? Mas lá pode andar, por isso que lá a violência não é tanta. Vocês acreditam que se o brasileiro se armar, a violência diminui? Não. Vocês observaram semana passada, vocês estão percebendo que os Estados Unidos está em chamas, né? Acredito que nunca, desde da guerra civil, do apartheid, eu acho que a gente não presenciou algo tão fervescente que está acontecendo nos Estados Unidos. Temos grupo antirracista, grupo racista e manifestações. Vocês perceberam que um jovem foi para a manifestação, pegou quase que um fuzil e disparou em grupos antirracistas. Matou, se eu não me engano, 2 e o menino foi preso. Então, olha que loucura. Ano passado, ano retrasado, se não me engano, no show da Ariana Grande, houve disparo também. Um atirador louco, né? Pegou uns armamentos, começou a disparar, matou mais de 50. Vocês perceberam que também, se eu não me engano, foi na Oceania, não lembro o local certo, se foi na Austrália, alguma região ali. Um fanático islâmico, se eu não me engano, que era islâmico, qual religião era, entrou atirando, até que filmou e as pessoas assistiam lá disparando. As pessoas ali assistindo, reproduzindo aquelas imagens. Mais de 50 mortes, estão atirando na cabeça. As pessoas corriam, ele ia atirar, o atirador. Então, para muitos, acredito que o armamento traz segurança. Para muitos. Mas eu entendo, se cada um está usando o armamento, então, para que a polícia? Se cada um está fazendo a sua própria lei, está fazendo a sua própria segurança, então para que polícia? Então a gente tem que entender que o Estado, ele está aí. E a gente entende que a polícia tem a função de proteger, de dar segurança, de dar certo suporte. Se a crítica for na polícia e for de outra forma, já é uma outra crítica. A função do Estado é investir em quê? Na criação, na educação, na saúde e no projetos, né? Por exemplo, se durante muito tempo a gente percebia que o analfabetismo no Brasil era gigantesco. Hoje a gente tem programas que apelam para quê? Para o aluno, para o estudante permanecer na escola. Com isso ele pode ganhar, adquirir, participar de programas como auxílio, Bolsa Família e várias outras questões. Por isso, tem que permanecer na escola. Então, a gente entende que ou o governo investe na educação ou ele investe em quê? Em presídio. Mas não vai dar jeito que isso, aquilo. Quem foi que disse? Teve escola, teve oportunidade? Mas fez errado? Aí tem que ter a punição. Mas matou? Tem que haver punição. E eu digo todo tipo de violência, seja contra a mulher, seja por ter matado, tem que haver punição. Ninguém está dizendo aqui para ser brando. Tem que perdoar. Não. Ninguém está falando de perdoar, não. Tem que ter a lei. Ok? Mas também o Estado não pode ser omisso. Que matou não sei quantos, não sei o quê. Pagou fiança, está libertado. E o outro não tem fiança. Então, tem que ser igual, até na punir e dar o exemplo. Então, essa violência, ela existe. Hoje em dia, não é só uma violência mais física. A gente percebeu que é uma violência também social. E essa questão da polêmica, da violência social, que ela é tão polêmica no Brasil. Ok? E muito para sanar isso é questão de educação. Por isso que as pessoas entram em redes sociais e compartilham muito fake news. Por quê? É o próprio preconceito que ela encontra naquela notícia falsa que ela já joga. Se ela compartilhou, porque ela quer compartilhar aquilo. Não é porque tá na notícia, não. Porque ela quer. Ela agarrou aquela notícia e joga. Mesmo ela sendo preconceituosa, mesmo ela sendo ruim e mesmo ela sabendo que é uma notícia falsa. Então a violência, ela ganha forma até no meio digital. Ok? Eu cortei a tela aqui, né? Vou voltar para vocês aqui. Vamos lá. Falo, né? Ei, professor que corta, fala e conversa, hein? Vai lá. Qual é a proposta do governo, meninas? É o engajamento social para a prevenção à violência escolar.
e adotar medidas preventivas, cautelas, corretivas e punitivas com o intuito de produzir e Erradicar. erradicar a violência no ambiente escolar, porque É, muitas têm bullying, então, né? isso aí, correto. Porque a gente fala de educação, nada melhor do que a escola já dá o exemplo. Então, por isso, qualquer forma de bullying deve ser combatido. A ideia de violência física, a gente percebe isso muito em filme norte-americano. Apesar que a gente percebe o domínio da indústria norte-americana aqui no Brasil. Então, por esse domínio, a gente observa que nos filmes, nas representações midiáticas norte-americanas, é mostrado o valentão, né? Agredindo, aquele nicho ali que ainda vende. As pessoas assistem querendo ver isso, mas até nos Estados Unidos também há um embate contra o bullying em si. Qual é a questão aqui? A gente falou muito do próprio presídio. A gente falou que a violência, então, quando a pessoa pune, faz algo errado, ela é punida. Tem até um livro do Foucault chamado Vigiar e Punir, que trata muito essa questão da pena. Dá o exemplo. Se alguém na sociedade fez algo errado, ela tem que ser mostrada para a sociedade que ela está sendo punida. Porque se ela não for punida para a sociedade, outros vão querer copiar. A gente observou isso na Inconfidência Mineira, que da revolta ali pela luta de independência, da separação de Minas Gerais contra a cobrança de imposto, a gente percebeu como que a monarquia resolveu aquela questão. Eles não prenderam, eles não chegaram em um acordo. O que eles fizeram com o principal líder ali naquela questão? Esquartejaram, cortaram pedaço por pedaço e botaram na entrada das vilas ali, ó, para mostrar. Olha o que acontece quando alguém planeja algo contra. Eu não estou fazendo uma defesa aqui da pena de morte, tá, pessoal? Eu estou dizendo o seguinte: se uma pessoa rouba, se uma pessoa mata, ela não tem que ficar solta. Se a pessoa está roubando, ela tem que ser punida. Se uma pessoa está numa empresa, ela roubou, ela vai ficar ali trabalhando? Não dá. Se uma pessoa está na escola, ela rouba. Ou se está num hospital, ela rouba os medicamentos ali para levar para casa. Ela vai ficar o quê? Afastada? Ou ela tem que ser presa? Ela tem que ser mostrada que ela fez errado. Para os outros observarem aquilo e falar, opa, isso é errado. Lógico que é outra questão, falar, e no presídio? A pessoa vai sair pior, professor. A pessoa vai presa para voltar pior. Então aí é uma forma até de entender também como que tem que ser os nossos presídios. Tá certo da forma que tá? Então por que a pessoa não é presa? Por que ela não é forçada a estudar lá dentro? Forçada a trabalhar? Seria bacana, né? Não só ficar lá jogada. Então, são formas de se enfrentar a violência. A gente tem que enfrentar essa forma de violência. Com inteligência, claro. A gente não vai enfrentar a violência com violência, mas com inteligência. A gente observa que a certa forma de violência em si, ela é usada para o divertimento e para entreter também. Existem lutas que apelam à violência que as pessoas pagam. Então, dentro daquele limite, é aceitável. Dentro daquele limite, claro. Então, no ambiente escolar, não é aceitável. Não existe violência. Nem violência, autoridade de professor em querer agredir aluno e nem de aluno com professor. Ok? De professora a professor, vice-versa. Ok? Então, a violência é um assunto muito pontual que a gente, pelos dados que vocês apresentaram aqui... Acabou o slide? Tem mais um aqui, eu não estou conseguindo passar. Acabou. Acabou, né? É 7 de 7. É, acabou aqui. Então, pessoal, sobre a questão da violência em si, aí você vai ter a questão, calma lá. Eu entendo que o Brasil, por ser ou não ser um país subdesenvolvido, de terceiro mundo, por ter essa questão social de infraestrutura, de questões voltadas para a educação, de construção de escola, a gente observa que o Brasil passa por séculos aqui para enfrentar essa questão da violência. E a gente entende os vários campos aqui da violência. Então, a única saída eu enxergo aqui, acredito que vocês também já devem ter entendido aqui, que como que a gente enfrenta a violência, pessoal? É com mais violência ou com educação? Educação.
Ah, mas educação não dá jeito. Então prende. Se o indivíduo teve educação, continuou na violência, prende, tem que punir. Não é porque que deu a educação que tem que tirar a punição. Não. Tá ali, é lei, ó. Matou, roubou, cadeia. Mas a gente sabe que até a cadeia ainda é muito brando, porque a pessoa fica 30 anos, cumpre um terço da pena e já está em liberdade. Então, a gente observa, né, aonde perpetua alguns erros. E a gente fala de violência, pessoal, não estou fazendo a defesa de político nenhum. Para mim, político nenhum tem que fazer defesa, que já ganham muito bem. Aí tem o foro, tem privilégios para não ser preso. Então, o indivíduo pode roubar, pode matar, mas ele tem a proteção por ser um deputado, por ser um prefeito, por ser um vereador. Então, fica difícil punir. Então, se os representantes de cima não dão exemplo, fica difícil. Não significa que o restante da sociedade tem que seguir esses maus exemplos. Mas a gente observa, seria muito bacana se tal governador roubou, se afastou, tem que prender, tem que dar o exemplo. E afasta e bota outro. Você tem um diretor de um estabelecimento, se ele roubou, não afastou, não vai entrar outro? Se o empregado fez algo ruim, se roubou no supermercado, ele não afasta, não coloca outro? Então isso serve para prefeito, para governador, para presidente, para senador, para deputado, para qualquer órgão. Se está roubando, tem que afastar. Mas o ruim é quando a gente percebe que a pessoa rouba, mata e continua a governar. Tá ok? Então, foi apresentado hoje as vários campos aí de interpretação sobre violência, apresentado pela Luna e pela Cálita. Acredito que eu fiz os apontamentos aí que era para vocês terem feitos, mas tá show, meninas. Bom, a pesquisa de vocês foi bem bacana. Vocês pontuaram ali a questão que eu pedi para vocês pontuarem. A questão do Estado, que eu gostei. Os slides também ficou bem bacana, bem montado, bem estruturado. Ok? Pessoal, vocês querem fazer pergunta para os integrantes? Não, professor. Não, ok. Então tá bom. Na terça-feira nós vamos ter apresentações de mais 2 grupos. Deve ser dos meninos, eu acho. Tá ali na lista. Depois eu mando para vocês. Mas eu já mandei no grupo. Tá bom? Vou falar para vocês bem rápido aqui quem tá me devendo atividades. Seguinte, mandei para vocês a relação de maratona de história. O que é isso, professor? Maratona de história? Claro. O caderno de atividades tem ali o capítulo 6, capítulo 7 e o capítulo 8. Tem mais de 2 semanas que eu mandei para vocês para fazer o quê? As atividades do capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Aí o que eu quero? Que vocês me enviem essas atividades. Porque eu preciso dar ponto. Então, a apresentação de vocês, hoje eu vou pontuar aqui a Cálita e a Luna. Então, já estou pontuando. A Ana Beatriz já foi pontuada, a Ana Li já foi pontuada, a Isabela, a Isabelle, a Luísa, a Maria. Então, o que está faltando aqui? A Luna e a Cálita hoje. Já foi a apresentação de conceitos, que vale 2,5. Tem a maratona de história, que vai valer 3 pontos. E as atividades do livro 2. Quais atividades são essas, professor? Do capítulo 6, do capítulo 7 e do capítulo 8. Tá ok? Esses cadernos de atividade, ó, já recebi. A Luna já me enviou bastante, a Maria Eduarda já me enviou. Então, a Analista também me enviou bastante aí. Então, quem ainda não enviou, presta atenção. As atividades do livro, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Envie. É 1,5. Depois, o que mais, professor? Maratona. Caderno de atividade. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Envia. E apresentação. E as participações aqui em sala de aula. Aí eu fecho 9 pontos. Eu preciso disso, pessoal, até semana que vem. Podem descansar o feriado, mas pelo menos até quarta-feira vocês têm que me enviar por e-mail. Tá ok? O que acontece, professor, se eu não enviar? Você pode até enviar depois de quarta, mas essa maratona de 3, ela vai ter um valor de 1,5 para você. E as atividades de 1,5, ela vai ter um valor de 0,75. Então, você vai ficar com nota reduzida. Tá aí o tempo. E se não enviar depois, vai ficar sem nota, ué? Tá ok? Tiago. Sim, Ana. É o capítulo 6, 7 e 8 é do livro novo, né? Que você quer que manda? Não, é do livro 2. Do livro novo não cobrei nada. O livro novo é o capítulo... Tá? Eu me confundi. É o capítulo 9 e o 10. Esses capítulos novos aqui vão ser da prova.
Vai ser o populismo na América Latina e no Brasil. Vai ser a questão da nossa prova. E outra coisa, pessoal, a atividade vocês anotem agora, ó. O que eu vou cobrar? No planejamento da semana que vem, vai estar falando um pouco sobre Getúlio Vargas e Eurico Gaspar Dutra. É leitura. Vocês vão fazer uma leitura bastante aqui específica. Aí, vou deixar para terça-feira. Eu não vou nem cobrar muito não, porque já vai ter o feriado e vou deixar vocês descansarem um pouquinho, tá bom? Aí, na semana que vem, a gente inicia com... Aí, esse discurso vai ser bem veemente. Eu vou deixar a apresentação na terça e na sexta a gente já começa a debater bastante para a prova, tá? Sobre os governos Getúlio Vargas, período democrático, e Eurico Gaspar Dutra. Depois vai ter Juscelino Kubitschek, o JK, Construção de Brasília, e Jânio Quadros, até o golpe de Estado em 64. Tá ok? Aí a gente encerra essa questão. Tiago, peraí, rapidinho. Sim. É pra mandar o quê do caderno de atividade? Só do caderno de atividade. Capítulos, tudo é o capítulo 6, 7 e 8, do livro e do caderno de atividades. Tá. Tá ok? Uhum. Pessoal, o nosso tempo, eu acho que estourou. Eu acho que já deu o horário aqui, tá?